Oi, gente, boa noite. É, Quem for chegando aí, fala comigo, por favor, pra eu ver que você tá aqui comigo, juntinho, juntinha. Que eu não estou aqui sozinha. Eu preciso saber. Vamos lá, tô enviando aqui pra geral. Cadê vocês? Falem comigo. Não me deixem só. Oi, Lu! Lindão! Oi, Nath! Oi, Sandra! Dani! Fiquem aqui comigo, enviem essa live aí. Vocês estão vendo o tema, então, né? A gente vai falar sobre mulheres que amam demais, ou seja, né, os relacionamentos abusivos aí, essa ideia de amor demais. E acaba sendo um amor intenso, mas um amor muito sofrido, né? Esse amor sofrido que quem é mulher que tá dentro da relação abusiva se vicia nesse amor sofrido, né? Tem homens também que vivenciam isso. Só que eu vou falar mais, tá, na palavra mulher, mas homens também que vivem esse tipo de relação abusiva se coloquem, né? Porque a sua maioria, quem vive isso, são mulheres. Né? Mulheres vivem relações abusivas a cada 2 segundos, uma mulher é violentada. Então, principalmente na pandemia, as violências domésticas elas cresceram absurdamente. Então, às vezes, você pode estar numa relação abusiva e você não sabe que você está numa relação abusiva. Normalmente é assim, né? A maioria dos casos de relações abusivas são violências sutis. Oi, Mai! São violências sutis, né? Psicológicas sutis. Quem nunca? Qual foi a mulher que nunca passou por uma relação abusiva? Se você foi essa mulher, você escreve aí pra mim, porque eu preciso te premiar. Eu preciso saber qual foi o seu segredo, né? Ou então, você nem sabia que tava e tá achando que não tá. O que eu acho bem provável, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E você pode colocar aqui na caixinha de perguntas a sua pergunta, que eu vou responder as perguntas ao vivo, tá? Eu vou falar só, assim, um panorama geral para você entender o que é uma relação abusiva. Vou tentar não ser chata, porque já tá todo mundo cansado uma hora dessa, né? Eu também tô cansada do dia. Mas eu vou tentar fazer uma análise também desses babados todo que tá acontecendo, né? Duda Reis, Nego do Borel, essas relações abusivas aí que surgiram e que tá rolando, né? Todo mundo tá falando sobre. E eu vou estar falando sobre isso também. Interajam comigo, tá, gente? Porque eu tô aqui pra interagir, bate-papo mesmo. Pra gente falar. Oi, Angel! Pra gente falar sobre isso. Então, primeira pergunta, assim, né? Qual foi a mulher que nunca passou por uma relação abusiva? E aí, dentro das violências de abuso, né, tá a violência psicológica, a violência física, a violência moral, violência patrimonial que está relacionada aos bens, né, às finanças, e a violência sexual. Inclusive, já vou começar com polêmica. Dentro da violência sexual, você que não sabe, existe um termo que é still lighting, uma coisa assim, still thing, eu não sei falar inglês direito, que tá relacionado àquele momento em que o homem tira a camisinha sem consentimento no meio do ato ou durante ou etc. E penetra sem a camisinha, sem o seu consentimento, sem você saber. Isso é um tipo de violência sexual. Vocês sabiam disso? Escreve aí pra mim
Quem sabia disso? Pois é. E olha só, aí eu preciso falar sobre cultura, né? A gente vive a cultura do estupro, né? A cultura patriarcal é a cultura do estupro. Vão dando like e enviando para um monte de gente aí que você acha que tá numa relação abusiva. Então, em análise do comportamento, que é a minha abordagem, né? Aí eu vou trazer a cultura é importante. E a cultura que a gente vive não é só a cultura Brasil. É a cultura da nossa casa, é a cultura das instituições, é a cultura da escola. Quem nunca viveu um bullying na escola? Meu Deus, eu sofria muito bullying na escola. Era zoião, era um monte de coisa. Eu não sei nem... Eu sei que eu vivia batendo nos meninos porque eles viviam fazendo bullying comigo, né? E olha aí a violência, né? A gente, nós mulheres, pra sermos validadas na escola, a gente precisava ser violenta. Porque o homem, ele vem com essa força. Ele aprende, né, em casa. Ele não vem apanhado pra casa. Se você apanhar, você não é homem, você tem que bater, você tem que violentar. Então a criança já cresce com essa cultura dentro de casa e nós mulheres, né, sofremos esse abuso físico lá na escola. Então a gente aprende a ser violenta também e a gente acaba reproduzindo essa cultura machista, né, essa cultura violenta e também nos tornamos essa opressora, essa abusiva. Então não é só o homem, mas em sua maioria é o homem. E por isso eu vou falar, né, para as mulheres, mas o homem que vive isso também se coloca. Então tem a cultura da escola, a cultura da família, das instituições, né? Quantas mulheres passam por abuso moral, né? E essa cultura do estupro é colocado também o gênero acima do gênero da mulher, o gênero masculino acima do gênero da mulher. É como se o gênero masculino e toda a linguagem masculina tivesse muito valor nos ambientes do que a linguagem feminina, ou seja, vou citar um exemplo, e tá dentro da academia no caso faculdade, né, etc, científica, a mulher que se arruma muito feminina, unhas postiças ou sei lá o que, né, etc, se veste como uma menina, ela, não tem conteúdo, né? Ela é uma qualquer, ou não tem conteúdo, ou é menos, ou é pior. E o homem, por se vestir como um homem, por ele não dar um sorrisinho, por ele ser mais centrado, né? E mostrar esse lugar do homem fálico, assim, né? Poderoso no sentido de fechado, mais agressivo. A pessoa já olha, já bate o olho, né? As instituições, essa cultura machista. Poxa, ele deve ter muito conteúdo, né? Deve ser muito inteligente. Deve ser muito capaz. E a mulher que tá rindo, que é solícita e que quer ser ela, né? Com sua feminilidade, etc. Não tem conteúdo, não tem valor. E a mulher, para vencer, ela precisa se comportar, às vezes, como um homem para achar esse lugar no mercado, né? Então, assim, é muito cruel essa cultura do estupro. Essa cultura patriarcal do estupro das mulheres, que mata as mulheres, né? E a gente tem lutado por isso. Então, assim, essa cultura, ela se relaciona diretamente com os comportamentos. E aí vem para os comportamentos nas relações. E vem para os comportamentos, né, pessoais, assim, tipo, na nossa história de vida. Nossos pais que viveram essa cultura, que foram, né, educados por outros pais, que cada um teve a sua história de vida. Ele nos educa de uma forma. E aí a gente vai viver também, né, privações de algumas coisas em casa, nas relações com os nossos pais, no nosso espaço de convivência na rua. Então, aí visualizem a história de vocês, né? Teve privação de afeto? Teve muita punição em casa? Né? Como foi isso? Teve mãe ou pai protetor demais que invalidava os seus sentimentos? Que era coisa de criança não podia falar. Criança não pode falar, ih, tá chorando, é besteira, passou.
tudo isso é invalidar o sentimento de uma mulher, né? De um homem. E aí essas pessoas acabam reproduzindo isso em suas relações. Porque é a forma como eles aprendem a existir. Percebe? Então, principalmente a pessoa que está acostumada a viver punições, às vezes elas não conseguem discernir isso. É comum para ela, numa relação, viver na punição. Tá tudo bem viver aqui, porque é o meu lugar comum. Eu vivia isso na minha casa, né? Isso é amor para mim. Então, também quando ela tá em privação de afeto, na sua casa, no seu lar, ela vive, né, num ambiente de privação de afeto, quando ela vai para uma relação que tem um trisquinho de afeto do companheiro, da companheira, meu Deus, eu tô no oásis do amor. Só que a maioria do tempo é levando porrada e o pinguinho do oásis do amor é aquele pingo de afeto. Só que é tudo pra ela, porque ela não tinha aquilo também. Né? Podem ser diversas coisas que levam a pessoa a viver e se manter numa relação abusiva, dependendo emocionalmente daquilo ali. Podem ser diversas coisas. Eu poderia aqui citar, né, várias possibilidades, mas é fato que nós reproduzimos o que vivemos a partir da nossa história de vida, a partir da cultura que estamos inseridas, né, inseridos. E é uma cultura extremamente machista e misógina, né? Assim dizendo. Então, vocês estão falando comigo? Falem comigo, tá? Não me deixem falando. A gente metia a mão em todo mundo pra poder jogar bola. Olha isso, Nath estudou comigo. E não sei vocês, mulheres, mas pra gente ter espaço na escola, quando a gente era pequena, eu sou da década de 80, a gente tinha que sair na mão, a gente tinha que agredir mesmo. Então imagina aí. Aí eu vou colocar, né, as mulheres que vivem em relações abusivas. E aí eu vou colocar a Duda Reis, que é uma coisa que tá aí, né, em alta. Duda, nós mulheres somos invalidadas nas nossas relações. Aí eu vou falar das mulheres que começam a adoecer, a se sentir invalidadas, inseguras, e elas começam a explodir. Elas começam a ter que gritar para ser ouvida, elas começam a ter que xingar para ser ouvida, elas começam a ter que punir o outro, ou, sabe, a diminuir o outro, porque ela tá se sentindo diminuída e aí ela vai reproduzindo aquilo ali pra encontrar esse espaço de diálogo que não vai haver, né? Só vai aumentar aquilo ali, ela só vai tá reproduzindo um abuso que ela tá sofrendo. E aí, Nego do Borel, que se a gente pensar os atravessamentos que Nego do Borel teve na vida, né? Um homem preto, periférico, quantas violências ele sofreu, né? Não tô aqui passando pano nem justificando, eu só tô fazendo uma análise, tá? Para vocês fazerem uma análise. E aí, o que é que entra? A mulher que ama demais, ela se coloca nesse lugar de vou transformar ele com o meu amor. Às vezes a mulher que ama demais, ela consegue ver que aquela pessoa é carente, que aquela pessoa precisa de afeto, que aquela pessoa precisa dela. E aí ela tem também um repertório na história dela que ela gosta de se sentir necessária. Ela precisa se sentir necessária. E ela consegue se sentir necessária na vida desse homem. Casamento perfeito, né? Tô citando um exemplo aqui, tá, gente? E aí vocês veem se fazem sentido na história de você que já viveu a relação abusiva. Mas tô falando um exemplo fictício aqui, citando Duda e Nego. Pode não ser essa análise deles, mas tô citando os atravessamentos, assim. E aí ela se coloca ali como salvadora. E aquele amor vira um vício, ela precisa daquilo, vira uma droga, né? Então, a violência, a cada violência, ela ganha um amor. A cada 2 violências, ela ganha um amor. A cada 3 violências, 4, 5, ela ganha um amor. E aí a gente tem o amor intermitente. O amor intermitente é simplesmente o que acontece aqui no Instagram. Vão escrevendo aí pra mim, tá? Se quiserem, mandem pergunta na caixinha que já vou responder. O amor intermitente é o que vicia.
é o que é droga, que você fica assim, ó, com efeito colateral. Eu preciso daquilo. Que você até se treme de ansiedade, você fica ali necessitada daquela droga. É que nem o Instagram. Você sabe a hora que você vai receber amor no Instagram? Likes, comentários? Não, tem foto que flopa, tem foto que não flopa, tem post que flopa, tem post que não flopa. Então você fica assim sem saber, você fica jogando no escuro e fica cada vez mais dependente, porque poxa, dessa vez eu tive não sei quantas curtidas, engajamentos, comentários. Vou ficar aqui, vou continuar aqui, alguma hora alguém vai me notar, alguma hora vai ter um post que vai viralizar, e aí você fica cada vez mais ali dentro. Será que se eu comentar demais, se eu conversar demais no direct, as pessoas olham mais pra mim aqui, pro que eu tô produzindo? Aí você tenta, uma vez dá certo, não dá. Então eu vou tentar outra coisa. Aí você vai variando a frequência da sua resposta, mas fica cada vez mais viciado, porque uma hora... Oi, Mel! Uma hora funciona ali na internet, no Instagram. Outra hora não funciona. Mas você sabe que em algum momento vai funcionar. E você fica na esperança. Pronto. Esse amor intermitente aí, né? Esse like intermitente, esse reforço intermitente do Instagram, que você não sabe o segredo e a fórmula. Você acha que sabe, porque tem horas que ele deixa você acertar, tem horas que não deixa, né? E você fica preso ali. É a mesma coisa que tá lá no relacionamento abusivo. Uma hora você acerta lá. E você não sabe por que você acertou às vezes. Aí você fica, meu Deus, eu preciso agradar ele, né? Ou então eu tô desagradando, não sei por que também. Você começa a ficar confusa. Porque existe uma pressão e uma opressão ali dentro, né? Uma variação de humor o tempo inteiro, violências diversas, né? Uma hora ele tá um amor, outra hora é só violência. O que que eu fiz de errado? E normalmente você é culpabilizada por aquilo. E aí você fica assim, e aí vem o ciclo da violência, que o ciclo da violência é exatamente o que vicia, porque ele tem o amor intermitente. O que que acontece? Vem a tensão. A tensão é instalada, o problema aconteceu, né? Vamos citar um exemplo aí qualquer. Citem aí um exemplo. Afaste de mim esse cálice. Nunca mais quero passar por esse tipo de amor. É doentio. Eu também. Amélia, muito boa comparação, Thaís. Bem didática. Sou fã, meu Deus, também sou sua fã. Então, o que acontece? Dê um exemplo aí de uma tensão que acontece numa relação abusiva. Escreve aí pra mim, pra eu não dar exemplo só meu. Cita aí, minha gente, um exemplo. Converse comigo, não me deixe falando sozinha aqui, por favor. Vamos lá, então. Vou ter que falar, né? Porque vocês não estão falando pra mim. Um exemplo de uma tensão que se instala numa relação. Vou citar um exemplo que é praxe. Um exemplo que é muito praxe, né? Você tá numa relação que o cara, ele... pronto. Atenção em sair de casa com as amigas. Pronto, maravilhoso, Amélia. Muito real isso, né? Numa relação abusiva. A mulher não pode sair com as amigas e ele pode sair. Vamos colocar esse exemplo então, né? Ele diz que ele pode sair com os amigos dele, porque os amigos dele não é como as suas amigas. E aí dá uma explicação lá que nem você consegue entender, não tem lógica, né? E aí você... mas por que eu não posso sair? Porque suas amigas, elas são solteiras. Elas agem como solteiras e você tá numa relação, né? E você tem que agir como uma pessoa que tá namorando. Aí você, poxa, faz sentido. Ao mesmo tempo que não faz. Mas elas não vão me empurrar se eu não quiser. E eu não quero, eu tô com você. Ele não interessa, mas você tá ali e não é legal, eu não me sinto seguro. Aí começa a tensão. Mas aí você começa a alegar. Mas você pode sair com seus amigos. Você vai pro bar, você vai com seus amigos e sai. Mas são meus amigos de infância. Eles sabem com quem eu tô. Aí começa, né? Os argumentos deles são os melhores. Aí começa a alterar a voz. Não, você não entende nada, você não sabe de nada, velho. Não sei o quê. Aí explode a violência. Aí ele começa a falar que... Começa a te diminuir, né? E aí eu tô falando de violência psicológica,
que é a mais sutil, a gente não percebe. Por que é a mais sutil? Porque tá naturalizada. E aí a gente volta lá na cultura do estupro, né? Que é uma cultura natural. Cultura natural, que não é pra ser, mas foi naturalizada. Essa cultura da violência, que o homem ciumento é o homem cuidadoso. O ciúme tá pareado ao cuidado na nossa cultura. Quanto mais ciumento, mais protetor ele é. E aí lembra lá dos nossos pais? Lembra lá na relação dos nossos pais? Você se viveu isso, né? Pais que brigavam entre si, um pai bravo, ciumento, e aí você também, ó o lugar comum lá da cultura que talvez você viveu em suas casas, ou da mãe ciumenta em relação a você, né? Ou um com o outro. Ó como volta de novo. Então esse lugar tá comum e confortável para você. Você realmente pode ser um cuidado, né? Pode ser uma proteção. E aí você fica ali, né? Ele te violenta psicologicamente, você é burra, você não entende o que eu tô falando. E aí começam os xingamentos, ou então ele fala, ele te diminui, né? Ele tira a sua estima, ele fala que você que você não é uma mulher de respeito, né? Ele daqui a pouco fala do seu corpo. Aí ele começa, né, a te violentar, ou então bate na mesa, dá murro na parede, bate a cabeça não sei aonde, quebra uma coisa, as violências ao seu redor, você vai, né, explodiu lá a violência. Ou ele te agrediu, te empurrou, né, ou mete o dedo na sua cara e pronto. Aí você fica ali estatelada. Ou então você grita junto. Os dois saem no tapa, né? Aquela impulsiva que já tá se sentindo tão invalidada, não tá conseguindo ser ouvida, que começa a explodir, a gritar mais alto que ele pra ser ouvida e aquela explosão de violência. Aí daqui a pouco ele vê que fez merda, que você ficou mal, você não saiu com as amigas, você não fez nada. Ficou um clima ruim. Ele começou talvez a calcular as coisas que ele pode perder na relação. O sexo, o bem bom, você servindo ele, ou ele afastar você, né? Ele começa a pensar assim, poxa, ou então ela vai ficar dias sem falar aqui comigo. Aí ele começa a se arrepender. Poxa, amor, não queria ficar assim com você, velho. Olha o que você me fez fazer. Poxa, você trouxe à tona uma coisa desnecessária, velho. Era só me ouvir. Eu quero o nosso bem. Olha a manipulação. E aí vem o gaslighting, que é um outro termo que está relacionado a colocar dúvida na cabeça da mulher do que ela tinha certeza lá na frente. Ora, bolas, mas pra mim não existe problema em sair com minhas amigas. E eu tô certa disso. E você pode sair com seus amigos. Tá tudo bem. Né? Não é nada disso que você tá falando. Não tem problema na roupa dela, nem nada. Pois é, e a culpa, né? Reverte. E aí o abusador passa a ser vítima. Eu só quero o seu bem. Eu sei que eu sou esse cara errado. Lembra lá do diálogo de Nego do Borel e Duda? Pra vocês reconhecerem também esse lugar na vida de vocês. Nego do Borel fala assim, eu sei que eu não sou o melhor cara pra você. Ele fala assim, né? Começa a se autoflagelar. Eu sei que eu não sou o melhor cara pra você. Eu sei que eu sou tudo errado aqui. Isso é manipulação. É um envolvimento emocional ali, uma chantagem emocional, uma coisa assim, né? Pra se colocar, se punir, né? Eu realmente mereço isso, mas assim, é porque eu amo você. Eu sei que eu agi mal aqui, me perdoe. Mas é muito amor que eu sinto por você, eu quero te proteger, ou eu quero que a nossa relação, que a gente tenha futuro, né? Enfim. Aí a mulher começa a ficar com dúvida, poxa, realmente ele tá aqui me pedindo desculpa, velho, o que ele tá fazendo? E aí começa a lua de mel.
começa ele entregar para essa mulher. Lembra do amor intermitente que eu falei no início? Que faz a gente viciar, porque ele aparece, não é toda hora, não é todo dia que você recebe o amor. Esse amor, minha filha, você recebe num dia especial, que era o que você tinha que receber todos os dias. Mas você tá em privação desse amor. Esse amor aparece ali na hora. Você recebe flores, ele te trata com tanto carinho, ele ouve tudo que você tem a dizer ali, né? Ele te abraça de um jeito que ele não costuma te abraçar no dia a dia de vocês, né? É uma verdadeira lua de mel. O sexo é perfeito. É uma coisa assim surreal, tem tanta intensidade. Os outros dias é tudo, né? Não tem nada. Aí, naquele dia ele quer te agradar, ele olha nos seus olhos e diz que te ama, que não quer te perder, que você é a mulher da vida dele. Aquele dia é o dia especial. Aí você fica, poxa, é esse homem aí que eu sou apaixonada. Tá vendo que ele tá aí? Aí você começa a ficar viajando, né? Nesse homem, porque é esse homem que você idealiza. Aí você acredita que ele é aquele homem ali. Só que aí volta, né? Ele fala que vai mudar, que tudo vai mudar, que vai acontecer o melhor. E passa os dias, volta o padrão comportamental. Volta o mesmo padrão comportamental de te invalidar, de um relacionamento injusto. Ele pode tudo, você não pode nada, né? E aí quando surgem as brigas, né? Ele vem te trazer essa dúvida. Quando você vem e fala assim, poxa amor, você me prometeu isso. Eu prometi? Te faz de louca. Eu não te prometi nada, não. Eu acho que você tá confundindo. Acho que você não lembra muito bem das nossas discussões, não. Porque não aconteceu isso, não. Acho que você tá confundindo. Aí cria uma história parecida. Aí você fica, poxa, realmente, eu posso estar aqui imaginando coisa, criando coisa, né? Enfim. Gaslight. Ele tá ali manipulando você, né? E isso aí são tipos de violências, de abusos. E aí, onde é que eu quero entrar? Tudo isso são as intermitências, isso, Amélia, do amor e da violência. É isso que faz você ficar ali. E aí, muitos homens estão falando assim, Duda Reis é descaradinha, rapaz. Olha lá a conversa dele, ela implorando amor. Ela gosta dele, velho, ela tá mentindo. Ela não apanha, não. Duda Reis é dependente emocional dele. E é isso que acontece com as mulheres em relações abusivas. Elas amam os seus abusadores. Eu já amei abusador. Porque na relação abusiva não existe só coisas ruins. Existem coisas boas. Lembra do ciclo da violência? Lembra do que eu tô falando aqui do Instagram também? No Instagram só tem coisa ruim? Não. Tem coisa boa também, só que tem mais coisa ruim do que coisa boa. A gente adoece no Instagram, mas não larga o Instagram de jeito nenhum. Fica ali viciado, porque vez ou outra aparece a coisa boa. Da mesma forma na relação abusiva. A gente tá ali sofrendo opressão, a gente tá ali em sofrimento, em tensão, mas tem coisa boa que nos prende ali, né? E a depender da nossa história de vida, da nossa história de reforço, de privação, aquela relação vai fazer muito sentido pra gente, a gente reviver aquele lugar comum, né? Ou ter aquele potinho de água no meio do deserto vira um grande pote de água, né? A privação de afeto, a privação de amor na minha história ou na minha relação, quando eu tenho um pouquinho, vira tudo, vira o suprassumo. Então, o ponto que eu quero dizer aqui é que como é que você reconhece que você tá numa relação abusiva? E aí coloquem pra mim, escrevam aí qual é o sinal assim que você percebe que você tá numa relação abusiva. E o Bert tá falando aí também que tá a importância de uma rede de apoio no sentido de tanto para ajudar essa mulher a discernir sobre o que ocorre quanto para auxiliar nessa privação afetiva em algum nível talvez. Perfeito. É aí que entra o caso da dependência emocional.
E aí a dependência emocional tá muito ligada assim, a mulher tá ali, ela vive em função desse homem. O que é que acontece? Esse homem, que é o abusador, que vai retirando as coisas dela e vai dizendo, eu sou o homem da sua vida, aqui tem todo o amor que você precisa, eu tô aqui com você, eu não sei o quê. Ele centraliza todos os grandes reforçadores nele. Às vezes ele nem diz isso, mas ele costuma, de uma forma sutil, fazer isso. Por exemplo, os dias que você costuma sair com as suas amigas, ele marca pra estar com você. Ai, poxa, velho, é tão bom amar alguém, tá com alguém ali que você, né? Na relação que você vai e larga, deixa de ir e centra tudo que é grandemente reforçador nele, né? As saídas, a amizade, o amor, as conversas, né, da amizade, enfim, assistir filme, fazer coisas que você gosta, cozinhar, você vai centrando tudo. Esporte, que você fazia com outras pessoas, você vai fazendo com ele. Então, ele faz com que você centralize os reforçadores de sua vida todos nele. Então, você é aí que entra na dependência emocional absurda. Você já tem as suas privações, as questões da sua história, né? E aí, antes dele, você dava conta de lidar com isso, né? De saber dosar, ter uma maior autonomia sobre sua vida, sobre suas questões e lidar, resolver isso, né? De repente, ele chega com tudo, você vive ali no universo dele e ele no seu. E aí você centraliza tudo nele e vive totalmente dependente dele. E é aí que entra a rede de apoio que Gilbert fala. Só que aí o que entra? Você que tá sentindo que tá numa dependência emocional, numa relação abusiva. Como é que você pode diminuir essa dependência emocional? É exatamente distribuindo esse reforço em outras pessoas. E aí entra a rede de apoio. Se você tá sentindo que você tá afastado de sua família, que você não dá tanta atenção à sua família como você dava antes dele, caso do Duda Reis, lembrem aí, e aí a gente se coloca nisso também, porque eu já vivi isso, né? Começa a se reaproximar da sua família. Começa a ver mais sua família, começa a conversar mais com sua família, a ter momentos bons e agradáveis. Se não for uma família tóxica, obviamente, né? Mas assim, vai lá, se aproxima de quem faz bem pra você. Outra coisa, se antes da relação você via mais seus amigos e saía, volta a fazer isso. Começa a colocar seus amigos também como prioridade na sua vida. Se expõe a sair mais com eles sem o seu companheiro. Porque você precisa começar a criar a habilidade de viver sem ele. Você precisa ver que é possível ter uma vida sem o grande amor de sua vida, o tudo. Lembra da conversa lá do Duda Reis? Você é tudo que eu preciso, você é o homem da minha vida, você é minha família, você é a única coisa que eu tenho. Ela estava ali com todos os reforçadores nele porque ela se afastou de todas as outras coisas, né? Ele manipulou ela para estar nesse ninho de amor abusivo, repressivo, né? Lembra do amor intermitente? Dando amor nos momentos que ele queria, nos momentos que ele não queria era violência, era descaso, era sair, era silêncio abusivo. Silêncio também é abusivo, gente, não é só palavras, né? O cara que tá pirado, tá revoltado, aí fica em silêncio de uma forma que te faz mal, que é abusiva, ou te bloqueia, ou some. Isso é abusivo. Então, acaba, né? É isso. Então, volta para os seus amigos. Faz hobbies e coisas que você gosta sem depender dele, sem ele. Volta aí pro forró. Volta a fazer uma atividade física que você gosta. Outra coisa também que te ajuda a diminuir a dependência emocional. Cria desafios para sua vida. Novos desafios. Faz quanto tempo que você não tem novos desafios? Que você tá ali só vivendo pro seu trabalho, rotina, casa com ele, não sei o quê.
Cria novos desafios para sua vida, novas coisas. Outra coisa também é encontra um propósito para sua existência que não seja a sua relação. Porque tem gente que vive a ponto de fazer com que a sua relação seja o propósito da sua vida. Que era o que Duda estava fazendo. E que nós mulheres, quando estamos em relação abusiva, a gente faz. A gente centra toda a nossa energia naquilo ali. Eu quero casar com ele, eu quero ter filhos. Esse é o propósito da minha vida, o único propósito. Não existe nenhum outro propósito maior. Todas as outras coisas se tornam menores. Eu quero ser feliz com ele, eu quero... Aquilo vira o seu propósito maior de vida. Então você precisa encontrar um outro propósito para a sua vida. Você precisa se conectar a algo maior do que a sua relação. O que seria esse algo maior? O que você considera como missão na sua vida? O que é que te move? O que é que é importante para você? A sua relação, ela tem que ser só mais uma coisa que está ali, fazendo parte da sua vida, mas não o propósito maior da sua existência. Percebe? Então, quando você vai fazendo essas coisas, quando você vai buscando ajuda, quando você vai se aproximando de pessoas que te fazem bem, dividindo, né, esse reforçador em outras pessoas, em outros lugares, você diminui a dependência emocional nesse seu abusador. E essas mulheres que amam demais, a cada vez que elas sofrem, que elas sentem tensão, mais elas amam. Mais elas acham que aquilo é amor. Porque tá doendo tanto, tá tão intenso amar esse homem com tanto sofrimento, que isso é amor mesmo. Isso é muito amor. E aí ela acha que aquilo realmente é amor. Porque ela pareou, né? Com esse amor intermitente com ele. Ela só vai lembrando das coisas positivas dele, né? E vai entendendo que é ali que ela precisa estar, que ela realmente precisa daquele afeto, que ela precisa daquele amor. Eu durmo e acordo pensando no meu relacionamento. Pois é. Olha aí. Imagina. E aí é um ponto que eu quero entrar, né? Será que você tá numa relação abusiva? Então vamos lá. Olha o que Jaina trouxe. Eu durmo e acordo pensando no meu relacionamento. Olha o quanto de energia que ela tá gastando ali, né? E aí eu pergunto assim: você sente que a maior parte do tempo que você tá na sua relação, você sente que você tá machucada por dentro o tempo inteiro? Você sente quando você tá lá na sua relação que você tá tendo gastrite, que você sente uma ansiedade muito intensa, né? Que você vai sentindo que você vai acumulando as coisas, que você vai sentindo que você não tem voz ali. Eu vou interagir com vocês, Ângela. E aí você vai, né, gerando a gastrite nervosa, gerando alergia na pele, espinhas. Você percebe que dói a maior parte do tempo? Tem alguma coisa estranha aí. Você percebe que você se sente sozinha o tempo inteiro na relação? Você se sente invalidada, anulada? Você sente que sua estima tá indo pro ralo?
que a pessoa não te elogia direto, não precisa nem ser direto, né? Porque aí também já é uma necessidade excessiva disso, mas não te elogia, não te apoia, mas tá o tempo inteiro alfinetando, falando uma coisa. Você nunca é boa o suficiente, altas exigências, e quando isso vai pra ele, ele te chama de louca, de problemática, tá tudo errado. É culpabilizada o tempo inteiro. Aí você vai começando a parar de opinar na relação. Você vai começando a parar de se expressar. Isso já aconteceu comigo. De eu estar numa relação abusiva e de repente eu percebi que eu parei de ser comunicativa, que eu parei de opinar as coisas, porque eu já estava tão cansada de opinar, de me expressar e ser invalidada o tempo inteiro e toda hora ter uma atenção e toda hora ter a opinião dele ser melhor, mais certa e a minha nunca está, que eu comecei a ficar mais calada, mais pra dentro. E só ouvindo as coisas que ele estava falando e concordando, sem energia nenhuma mais pra... Possivelmente você está numa relação abusiva. Se todas essas coisas acontecem, se é mais dor, mais sofrimento, se você sente que você está mais ansiosa, está mais depressiva, possivelmente você está numa relação abusiva. Traição, gente, numa relação monogâmica é abuso. Normalmente as mulheres, né, eles dão uma desculpa, as mulheres perdoam. Aí ele vai e repete. Tem pessoas que repetem, né? E você tá ali, acreditando e esperançando, né? Mas isso é abuso. Traição é abuso. Numa relação que tem um contrato monogâmico, né? Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu interagir aqui. Vão falando aí, minha gente. Vocês têm alguma pergunta? Coloca na caixinha aí pra mim. Quando só uma pessoa está sempre certa. E aí, normalmente também na relação, esse homem, ele que dá a vez dela tá certa. É que nem o Instagram. O Instagram que dá a vez, não é você que tá ali fazendo seu post viralizar ou ganhar os likes. É o Instagram quem decide qual a hora que ele quer que você esteja certa, que ele quer que você seja vista. Então, na relação abusiva é a mesma coisa. É o seu abusador que decide o momento que você tá certa. É cruel isso, né? Muito cruel. Thaís, já fui uma mulher que ama demais. Aprendi a me amar e a me cuidar. É importante, gente, a gente se priorizar numa relação abusiva. Isso vai ajudar, né, a essa questão de diminuir a dependência emocional. Por que há perdas de um antigo eu no término de uma relação abusiva? Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta. Ó, Jaina falando que percebeu que parou de se expressar, de comunicar, de sentir até vontade de conversar. Exatamente isso. Possivelmente você está numa relação abusiva, opressora. Possivelmente. Por que a perda de um antigo eu no término de uma relação abusiva? Eu não sei se eu entendi, mas eu vou tentar traduzir o que eu entendi, né? Quando a gente está numa relação abusiva, a gente se funde, o nosso eu se funde ao eu do outro. O que é que acontece? A mulher, tudo aquilo que eu falei, né, dela viver completamente para aquele amor, que ela vai deixando de fazer as coisas que ela gosta, ela vai deixando de viver a autonomia da sua vida, a dizer não, ela vai deixando de fazer não, o impor limites, né, ajuda a gente a definir nosso eu.
Ajuda as pessoas, inclusive, a entenderem quem somos nós. Ajuda a gente também a escolher o que a gente quer. Vai nos dando autonomia sobre a nossa vida, né? Nos apropriando de nós mesmos. Então, numa relação, principalmente uma relação que a pessoa ela se entrega com tudo, né? E aí tá dentro daquela relação abusiva que exige demais dela, ela funde esse eu no outro. E então ela começa a viver o eu que é o eu do outro. O outro que tá ali acima dela, determinando que horas que o eu dela vai poder se manifestar e ser. Estar ou não estar. Então, o eu dela fica dependente totalmente desse outro indivíduo. Ela vira ali, ela se move a partir desse espelho dele. Então, quando a relação acaba, ela se sente perdida. Ela não sabe quem ela é. Já sentiram essa sensação quando terminaram a relação abusiva? Eu já senti muito essa sensação, muito forte. Eu já teve uma vez que eu terminei uma relação abusiva que eu fiquei com medo de sair na rua. Que as coisas que eu costumava fazer, de pedalar sozinha, de ganhar o mundo com toda a força, eu tive medo. Eu me senti uma estranha na rua. É como se eu não tivesse ali, eu não soubesse quem era eu, assim. De tão fundida e possuída, assim, retirada de mim mesma. E eu deixei me retirar de mim mesma na relação que eu tava. Então, acho que por isso, né? Quando a relação acaba, esse eu que tava lá em função do outro, ele perdeu totalmente o sentido. Porque esse outro não tá mais ali e você deixou de existir para existir em função do outro, de existir em si mesma, né? De existir dentro do seu universo de ambiente, né? Com as pessoas ao seu redor que você gosta, que você quer, que te faz bem, que você consegue, né? Manipular, entre aspas, não no sentido de abuso, mas assim, dizer o que você quer, que você não quer, pra onde você quer ir, não quer sem ter outro dizendo por você e fazendo por você e dizendo o que é que tem que ser e não tem que ser e você ficar dependente daquilo. Então acaba que você fica assim, quem sou eu, onde estou, para onde vou, e aí vem um processo de reconstrução, né, desse eu, de validação e de reforço desse eu, de se reencontrar, de se resgatar, de buscar a si mesma novamente. Peraí, minha gente, que eu já interajo com todo mundo. Faz tanto tempo que eu não venho aqui que eu não sei nem mais. Porque a maioria dos relacionamentos abusivos é entre uma jovem com um homem mais velho. Nem sempre é. Não sei se é a maioria. Mas acontece, né? E aí tem o caso de Nego do Borel e de Duda Reis. São as peças mais fáceis de se manipular, né? São as peças que estão em construção do eu, dos seus gostos, né? São as peças que idealizam aquela coisa que talvez não passou por tanta decepção ou que estão em privação, em uma desregulação emocional talvez maior, mais vulnerável, né? E aí esses caras, eles se apropriam disso, mas também isso não é determinante para ele se apaixonar por essas pessoas, né? Podem ter outros fatores aí ligados, né, a isso. Além dessa vulnerabilidade dessa pessoa, né, podem ter outros atravessamentos aí, atravessamentos de além de idade, né, pode ter atravessamento de cor, né? Pegam as mais jovens, quais mais jovens? As mais jovens brancas. E quando pegam as mais jovens brancas, vamos citar Lisa e Duda. Ok.
Lisa é uma garota, uma jovem negra. Nego do Borel é um homem negro mais velho. Duda Reis, a jovem branca, era a que ele escolheu para casar. E ele fazia diamante. Lisa, a jovem negra que precisava dele para crescer na vida. Então, percebe como ele pega uma vulnerabilidade, além da idade, né, do rostinho, mas ele pega a vulnerabilidade da adolescente, né, e manipula. E é uma peça fácil de manipular, porque a adolescente fica ali, né, naquele desejo, é intensa demais, assim. Então, podem ter vários atravessamentos ali, e como que ele se relaciona com esses atravessamentos, né, como é que ele escolhe estar com essa pessoa a partir desses atravessamentos. Enfim, isso varia muito. Nem sempre é com os mais jovens, mas os mais jovens são mais fáceis, mais vulneráveis. A gente vai falando comigo aí. Oi, Lai. Eu sinto isso dentro do relacionamento. Não sei quem sou nem como sou, porque com ele sou uma e longe dele sou outra. Possivelmente você tá numa relação abusiva, Jaina. E o ideal, minha gente, é a ajuda de um profissional, tá? Pra ele construir com você essa rede de apoio. Tudo que eu falei aqui também, de vocês construírem na vida de vocês. Pra irem se desvencilhando, mas não é fácil. Por isso, um profissional vai ajudar mais, assim, né? Por mais que eu queira, não consigo agir naturalmente, eu ser espontânea com ele. Entender essas questões aí. Mais perguntas, mais coisas, enviem aí pra caixinha. Eu não tô enxergando aqui, agora eu vi. Como seria um relacionamento abusivo em amizade? Lembra dos pontos que eu falei das relações abusivas? Você se sente o tempo inteiro diminuída, você se sente sem valor, sua estima tá abaixo, você se sente invalidada, você sente dor e tensão o tempo inteiro ali, tudo que você fala não tá certo, né? Você vai percebendo a intensidade e a frequência daqueles desconfortos, né? A pessoa tá o tempo inteiro te colocando para baixo, ou você fala alguma coisa, ela não te apoia, ou elogia o outro e fala aí, ó, você deveria ser como aquela pessoa ali, o tempo inteiro te comparando, né? Tudo isso é muito abusivo. Ou então, chegar e falar, a pessoa tem motivo de fazer isso com você, né? Soltar umas alfinetadas assim, te culpabilizar sempre por algo na relação dar errado, desconfiar o tempo inteiro de você, ficar criando aqueles climas, né, de tensão assim, de perseguição, tudo isso pode ser abusivo. Perceba, normalmente os sintomas de uma pessoa que está dentro de uma relação abusiva, a Laís falou aí, é muito triste viver um relacionamento abusivo, é pânico, medo, submissão. A pessoa que está numa relação abusiva, normalmente elas desencadeiam essas patologias. Ansiedade, pânico, depressão. Duda Reis. Ansiedade, depressão. A maioria das mulheres que me procuram, ansiedade, pico da ansiedade, tremedeira, pânico, tá num ambiente completamente tóxico, opressivo. É claro, minha gente, que a gente vai ter nossas questões a serem trabalhadas, né? Que vem a partir da nossa história, que talvez a gente esteja ali levando para a relação também. Mas eu tô falando assim, quando se está numa relação abusiva, normalmente as pessoas desencadeiam isso aí. Muito forte. Mesmo que a relação não seja abusiva, mas faça comentários não invalidando o que lhe diz. Mas quando a pessoa fala, ela diz muito do que disse em outras palavras, mas invalida. O que digo é abusivo também, exatamente.
abuso não precisa ser só violência, não precisa, né? É bem sutil mesmo. É algo naturalizado, assim. E aí, por isso que passa desapercebido por você. Você acha que não é nada, né? Porque é tão naturalizado isso. Nossos pais nos invalidam muito quando a gente é criança. Não no geral, né? Mas tá o tempo inteiro falando, isso não é coisa de criança. Ou, não chore não, passou. Não, tá chorando, tá doendo. Deixa eu falar dos meus sentimentos aqui. Acolha meus sentimentos. Não invalide eles. Entupa. Cala a boca. Não precisa chorar. Não grita. Não se expressa. Né? Criança tem muito isso. É o tempo inteiro invalidada. E então é naturalizado isso na nossa cultura. E aí as pessoas elas vão reproduzir. Por isso que é importante a tomada de consciência, para a gente começar a analisar nossos comportamentos e o comportamento do outro e tentar mudar isso, né? Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Estou casada há 8 anos, tenho 4 filhos. Meu marido tem 2 filhos fora, sofro. Mas como desato o nó? É difícil. E difícil também eu opinar, assim, porque é um pedaço, né, muito recortado. Eu ia precisar analisar várias coisas aí. Mas se você sofre mais do que você tá bem na relação, você precisa analisar por que você sofre nessa relação, né? Se são questões suas a serem trabalhadas. Esses 2 filhos foram depois de você estar se relacionando com ele. Ele costuma lhe trair. E isso te faz sofrer, né? Porque você se sente no ambiente tóxico. Ele tá ali, né? Te causando esse mal-estar, essa insegurança o tempo inteiro, não te respeita. E aí, como você vai desatar esse nó? Se preciso, e o mais indicado é procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, para te ajudar nesse processo da melhor forma, né? Analisando o seu contexto, analisando a sua história, que é diferente e particular de cada uma. E, como eu falei antes, se aproxime de sua família, se aproxime de seus amigos, crie uma rede de apoio de pessoas que podem te ajudar. Se você depende financeiramente dele, né? Vai procurando um emprego, vai fazendo sua vida fora dele, para que você se fortaleça para terminar com isso, né? Se você não tem para onde ir, para onde você iria? Tem algum amigo, tem alguém da família que te apoiaria? Conversa com essa pessoa, né? Vai se aproximando e fazendo coisas que você gosta, que te fazem bem, vai se fortalecendo, vai se priorizando. E às vezes a gente acha que para terminar você tem que se sentir bem. E você não vai se sentir bem quando você termina uma relação. Ainda que você queira muito terminar, você vai ficar triste. Vai ser difícil para você dizer não. Quando você realmente sente por aquela pessoa. Então, ainda mais numa situação dessa, se você sente e ama ele, vai ser difícil. Não vai ser fácil, mas se for necessário dizer não, é dizer não e ir para sua rede de apoio, né? Vai doer, vai sofrer, mas às vezes a gente quer, né? É mais fácil pra gente querer modificar a vida dos outros, querer transformar o nosso parceiro. Pra gente é mais fácil estar nesse lugar do que modificar a nossa própria vida, do que modificar as nossas decisões, do que eu decidir sair disso aqui, do que eu fazer por mim. Então é mais fácil ficar ali esperando. Ai, não, ele vai mudar, né? E querer transformar o outro, exigir do outro que ele transforme e que talvez ele nunca vai mudar. É mais fácil esse lugar do que você mesma mudar a si e agir de forma que mude a sua história.
mais revolucionário isso, mas não é impossível. Mas necessário, né? E nem sempre vai ser fácil. Mesmo. Ô, Lua, também amo você. Minha gente, eu tô chegando ao final, tá? Vão deixando aí perguntas, vão falando coisas que vocês queiram falar pra gente ir concluindo. E eu anotei algumas coisas assim, né? Dentro disso, das mulheres que amam demais, né? Pra gente deixar de naturalizar amor a sofrimento. A gente deixar de querer reproduzir, né, essa opressão. Amor não é isso, não é esse tipo de opressão. E nem aceitar as coisas que te machucam, né? Principalmente nós mulheres, a gente é treinada a aceitar as coisas, né? E não é. Amor não é isso, né? Então eu quero falar como é que a gente vira o jogo, no sentido de como eu deixo de ser essa mulher que ama demais. Como eu deixo de ser e estar nesse lugar de querer ser a Samu do meu companheiro, de querer suprir as carências dele, de ficar viciada em homem carente, em homem que precisa de mim, que me faz me sentir a mulher necessária da vida dele. Como é que eu faço para parar, para deixar esse vício, né, de mendigar afeto, de mendigar amor, de não me dar conta que eu tô numa escravidão emocional e tá tudo bem estar aqui, que relacionamento é isso mesmo. A gente às vezes ouve isso, né? Não, relacionamento é isso mesmo. Claro, a relação vai doer algumas vezes, mas não é como num abuso, não é o tempo inteiro isso, né? Então eu escrevi algumas coisas aqui. Como essa mulher que não está mais nesse lugar de mulher que ama demais. Essa mulher, ela se aceita, mesmo quando ela quer modificar alguma coisa nela. Ela tem autoconsideração por si. Ela tem autoamor. Ela aceita a si e libera sobre si consideração. Em primeiro lugar. Ela libera sobre si o amor que ela precisa em primeiro lugar. E não tô dizendo aqui que não é a mulher que às vezes olha no espelho e se sente mal. Não. Ainda que ela queira modificar algo nela, dentro ou fora dela, ela se aceita. Eu sou assim. Essa sou eu, essa estou eu. Ela se olha com afeto, com consideração. E essa mulher também que deixou de amar demais, ela aceita os outros como são. E não tô falando aqui de aceitar a relação abusiva, mas eu tô dizendo que ela não tá ali o tempo inteiro querendo mudar o outro. Porque às vezes na relação é isso que a gente faz. A gente quer mudar o outro, a gente não aceita o outro como ele é e gasta uma energia louca naquilo. Se aquilo te faz mal, se ele não quer mudar, muda você. E se você não tá bem, tá se machucando e é abusivo aquilo ali, se retire. A mulher que deixou de amar demais, ela tem autoconhecimento. Ela conhece os sentimentos e as atitudes da sua vida, relacionados aos aspectos da sua vida e da sua sexualidade. Ela consegue fazer uma relação dos seus sentimentos e das suas ações nos aspectos da sua vida, entender como eles se relacionam, por quê?
inclusive da sua sexualidade, ela sabe o que ela sente ali. Essas coisas não estão na mão de outras pessoas. Não está na mão do seu parceiro, está na mão dela. A mulher que deixou de amar demais, ela cuida de cada aspecto de si mesma. Ela se legitima os seus sentimentos, não coloca eles debaixo do tapete, não passa, não se violenta. Ela se dá valor. Isso não tá na mão de outra pessoa. Isso tá na mão dela. Ela faz as coisas que precisa pra ela. Ela cuida do seu corpo, ela cuida da sua saúde. Ela faz o que ela gosta. A mulher que deixou de amar demais, ela aproveita a companhia dos outros como são também. Dos seus amigos, da sua família, das pessoas que têm grandes qualidades, né? Sem precisar estar ali se sentindo necessária para aquela pessoa, sem ficar ali chamando atenção, sem ficar ali querendo, né? Ser validada ou se sentir... Não, ela tá ali bem com ela. Ela se legitima, ela se dá valor e ela deixa o outro ser como é, com a qualidade dele, como ele se sente bem. E ela não se afeta com isso. Lembrando, com as pessoas que fazem bem pra ela, tá? Não tô falando de caras e pessoas que fazem mal pra ela. Mas as pessoas que fazem bem pra ela não manipula pra que aquela pessoa faça o que ela quer. Porque ele já faz bem pra ela do jeito que ele é, seus amigos, etc. A mulher que deixou de amar demais, ela se permite. Ela tá aberta e confiante para as coisas ao redor, para as pessoas adequadas, sem exploração, sem nenhuma exploração de nenhum dos dois lados. Ela tá vulnerável a pessoas adequadas e não a pessoas que fazem ela se sentir mal. Ela não tá ali se colocando vulnerável para receber o afeto de uma pessoa que faz mal para ela. Ela se coloca vulnerável para pessoas que fazem bem para ela, que colocam ela para cima, que apoiam. A mulher que deixou de amar demais, ela se pergunta assim: esse relacionamento é bom para mim? A mulher que deixou de amar demais, ela se pergunta: esse relacionamento me dá a oportunidade de me transformar em tudo o que eu quero ser? Ou não? Ela consegue se perguntar, analisar e ter coragem para ver as respostas e agir. A mulher que deixou de amar demais, ela se tornou protetora do seu bem-estar e da sua saúde. A mulher que deixou de amar demais, ela tomou consciência que o relacionamento, para dar certo, os dois compartilham de valores, interesses, objetivos semelhantes. E dentro disso, eles conseguem ser íntimos também. Porque se não existe semelhança
de objetivo, de propósito, de interesse. Ainda que um seja diferente do outro como pessoa, mas se essas coisas, elas não têm semelhança de valores, vamos lá, Duda e Nego do Borel, os valores de Duda eram semelhantes aos valores de Nego do Borel? Não. Os interesses de Duda eram semelhantes aos de Nego do Borel? Deu certo? Ainda que a gente queira muito, não vai dar certo. É muito difícil dar certo. É muito sofrimento para dar certo. Alguém vai ceder mais aí. Muito mais, a ponto de se tornar abusivo. E a mulher que deixou de amar demais, ela sabe que é digna do melhor que a vida tem a oferecer. E quem determina esse melhor não é o outro, é você. Me encerro aqui com essa inspiração para nós deixarmos de ser essa mulher que ama demais e entrega tudo, inclusive nosso eu, por um afeto que não é nada. Muito obrigada para quem esteve comigo aqui até agora, até essa hora. A gente estendeu bastante, né? Meu Deus, foram 2 horas de live, tô chocada. E vocês comigo até agora. Oi, Gizi, beijo. Lu, meu amor, te vejo amanhã. Dan, muito obrigada a todo mundo. Rai. Graças a Deus e aos meus orixás, estou com uma pessoa que tá me ajudando, mesmo sabendo da minha situação, e ele tá me fazendo bem. Que bom. Eu tô vivendo o meu eu agora. Isso aí, Lu. Isso aí, minha gente. Muito obrigada, Nath, Lu, a todo mundo que tá aqui. Beijo, 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 beijo. E é isso. Podem me mandar mensagem no direct, dúvidas, etc. Eu vou deixar essa live salva, tá bom? Beijo grande em vocês. Obrigada. E até. Benjamine, muito obrigada. Beijo, minha gente. Deixa eu ver se eu consigo encerrar isso aqui.